applaudit pour notre Dieu. Palma. On applaudit très fort. Essas palmas não. Bate mesmo palma. On applaudit très fort, très fort, très fort. Graças a Deus. Amém. Amen. Seja bem-vindo na casa do Senhor. Soyez le bienvenu dans la maison de Dieu. Abra sua Bíblia Prenez no votre Bible livro de Gênesis, dans le livre de Genèse, o seu capítulo 4, chapitre 4, até no versículo 12. Genèse chapitre 4, 1 jusqu'à 12. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 4, versículo 1 a 12. Genèse 4, 1 jusqu'à 12. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelha, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e tirou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres ao haver aceitado para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim, o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele diz: não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a minha desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. 12. Quando lavrares a terra, não te darás mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Palavra do Senhor. Isaías capítulo 1, Ésaïe chapitre 1, versículo 2 verset 2 a 3. Isaías capítulo 1, versículo 2. Ésaïe chapitre 1, verset 2. Ouve, ó céus, e presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor: criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Palavra do Senhor. La parole de Dieu. Vamos ouvir a oração do nosso secretário, Nous allons nosso pastor écouter Dambwe. la prière de notre Vai pasteur orar Dambwe. acerca da palavra. Il va prier pour la parole. Soberano Deus eterno, Éternel Dieu,
Criador do céu e da le terra, Créateur du ciel et de la terre. estamos diante da tua face nesta manhã. Nous sommes devant toi ce Nós te matin. agradecemos, Pai Nous Santo, te louons, notre por Dieu, este momento soberano, Pai. pour ces moments Que a favorables. sua graça se manifeste no nosso Que seio. ta grâce se manifeste au Estamos milieu de aqui nous. para te escutar, Pai Santo. Nous sommes ici pour Deus, t'écouter. faça desaparecer o seu ungido. Nous ne serons pas présents. Apareça e prega o teu povo. Et sois devant O ton povo peuple. está carente e precisa ouvir uma palavra Le consoladora. peuple a besoin E d'écouter este ta é o parole. momento, Senhor. C'est ça le Que a moment. sua graça esteja entre nós. Et ta grâce soit au milieu Usa de o nous. teu servo poderosamente, Pai. Utilise ton serviteur Para que a sua palavra possa tocar a cada um nesta manhã. pour que ta parole Obrigado, prenne fruit. nosso Deus. Merci, Senhor. Nós acreditamos na tua presença, Nous Pai. croyons dans ta présence. Exaltamos o seu santo nome. Et nous avons E te loué ton colocamos acima de tudo porque tu mereces. Tu es plus que Tudo tout. que é da contrariedade, Tudo o que diabo não da faz patrão. distração. Da Em distração. nome de Jesus não Em tem nome de poder. Jesus. Senhor, muito obrigado. Obrigado. Nós te agradecemos assim em nome de Cristo. Nous te remercions. Amém. Amen. Amém. Salva de palmas, salva de palmas. Acclamons très fort, acclamons très fort. Podemos sentar com a santa paz do Senhor. Pouvons nous asseoir. Graças a Deus. Merci Seigneur. O nosso Deus é bom. Notre Dieu est bon. Ele est que bien. nos deu o fogo da vida. Il nous a donné le souffle de vie. Ele te cuidou. Il t'a protégé. Me cuidou também. Il m'a protégé aussi Na sua graça. par sa grâce. Fala a pessoa que está ao seu lado. Fala bem-vindo na casa do Senhor. Dis à ton ami qui est à ta côté que soyez le bienvenu dans la Fala maison de Dieu. bem-vindo no centro Rehoboth. Toi qui Temos aqui o nosso irmão Francis. Ele está fazendo a tradição para ajudar os nossos irmãos que estão fora. Pediram para que haja tradição da pregação, porque eles não escutam os que estão nos Estados Unidos, estão na França, África do Sul, Congo. Então, pediram porque o nosso culto passa na rede social. Amém? Você que está aí também, se quer assistir, vai no YouTube, nous sommes dans notre chaîne de YouTube. aplica ADP, Juste vous appliquez ADP, Centro Rehoboth TV. Centre Rehoboth TV. Amém? Amen. Amém. E no Facebook, Sur le Facebook, Centro Rehoboth. Centre Rehoboth. Amém. Amen. ADP Centro Rehoboth. ADP Centre Rehoboth. Logo vais ver a imagem da nossa igreja. Tu vas voir les images de notre église. Estás no serviço, Nous sommes dans ce service. quer ouvir a palavra de Deus, Si tu veux écouter la parole de Dieu, se mergulhe aí no computador, et tu peux aller sur l'internet. vais ouvir a palavra Tu do vas voir Senhor. et tu vas écouter la parole de Diu. Amém. Amen. Estamos a subir. On monte, Aleluia. Estamos a subir. nous montons lentement. Estamos a se organizar nos poucos. On s'organise un peu E o nosso Deus está nos abençoando. et notre Dieu nous bénit. E a palavra está sendo pregando Et la parole se prêche no mundo. dans le monde. Hoje não é justo a palavra fica pregando entre os quatro paredes. Ce n'est pas juste de prêcher seulement la parole dans les quatre coins. A palavra tem que atravessar as fronteiras. La parole doit traverser l'océan. Isso que nós estamos a fazer. C'est ce que nous sommes en train de faire. Amém? Então não se sente incomodado quando vê os irmãos estão a filmar, porque estão a ajudar os demais, que eles não estão aqui conosco. Amém? Amen. Acabamos de ler a palavra do Senhor. Nous venons de lire la parole de Dieu. O nosso tema desta manhã, Notre thème de ce matin, como adorar ao Senhor. comment adorer à Dieu. Como entrar na presença de Deus ou chamar a atenção de Deus. Comment entrer dans la présence de Dieu. Muita gente se pergunta, Il y a beaucoup de gens qui se demandent, tanto tempo na igreja, minha vida não muda. pendant longtemps dans l'église, mais la vie ne change pas. Todos os dias adorar a Deus, mas a minha vida está na mesma. Tous les jours à glorifier l'Éternel, mais la vie ne change pas. Até eu estou há mais tempo na igreja, Moi qui ai longtemps ici dans l'église, e a pessoa que chegou ontem, la personne qui est arrivée hier, e ele
está a receber a bênção. Celui qui est béni, Deus já lhe respondeu. Dieu lui répond. A pergunta, muita gente se faz essa pergunta. Il y a beaucoup de gens qui font Estou se na demandent. presença de Deus há muito tempo, Moi, je suis dans cette église il y a mas longtemps. como que Deus não me ouve? Mais comment Dieu ne m'entend pas? Como que Deus não opera na minha vida? Mais comment le miracle n'arrive pas dans ma vie? Parece também quando era no mundo as coisas andavam. Quand j'étais dans le monde, tout allait bien. Mas quando cheguei na igreja, Mais quand je suis arrivé à l'église, as coisas complicou-se. tout ne marche plus bien. Amém. Amen. Como adorar o nosso Deus? Comment adorer notre Dieu? Como entrar na presença do Senhor? Comment entrer dans la présence de Dieu? Diga comigo, amém. Hoje terás a resposta da sua vida. Aujourd'hui, tu auras la réponse dans ta vie. À noite eu fui buscando a Deus Pendant la nuit, quand je priais, e Deus me revelou para falar sobre adoração. Dieu m'a révélé de parler sur l'adoration. Adoração L'adoration, é quando nós chamamos a presença de Deus. c'est quand nous acclamons la présence de Dieu. Quando Ele prestou atenção na nossa vida. Quand lui attire l'attention dans nos vies, Não são todo mundo que chama a atenção de Deus. ce n'est pas n'importe qui peut attirer l'attention de Dieu. A pessoa Il y a des gens que está na presença, qui sont dans la présence, mas não chama a presença de Deus. ils n'attirent pas la présence de Dieu. Deus não dá nada se você não despertar a sua presença. Dieu ne donne rien si tu ne l'attires pas son attention. Aleluia. Aleluia. Deus não faz nada Dieu ne peut faire rien se você não despertar a sua atenção. si toi tu n'attires pas son attention. Não é a oferta que chama a atenção de Deus. Ce n'est pas l'offrande qui attire l'attention de Dieu. Não é a beleza que chama a presença de Deus. Ce n'est pas la beauté qui attire la présence de Dieu. A palma ao Senhor. Graças a Deus. Amém. Amen. Se fosse maneira de vestir Si c'était notre forme e anda a fazer para Deus chamar a atenção de Deus, si nos habits attiraient l'attention de Dieu, há muita gente il y avait beaucoup de gens. que sabe vestir. Il y a beaucoup de gens qui s'habillent très Mas o bien. problema não é vestir. Mais le problème de ne pas s'habiller. Se é a beleza que chama a atenção de Deus, Si c'est la beauté qui attire l'attention de no Dieu, mundo há muitas pessoas bonitas. dans le monde, il y a beaucoup de gens qui sont beaux. Não é a beleza que chama a atenção de Deus. Ce n'est pas la beauté qui attire l'attention de Dieu. Não é o dinheiro que chama a atenção de Ce n'est Deus. pas l'argent qui attire l'attention Se de fosse Dieu. o caso, Si c'était comme os ça, ricos não podiam morrer. le riche ne mourrait pas. O rico não podia estar no hospital. Le riche ne pouvait pas être à l'hôpital. Mas os que chamam a atenção de Deus Ce qui attire l'attention de Dieu, é o coração de pessoa. c'est le cœur d'un homme. É o coração de pessoa. Le cœur d'un homme. É o coração de pessoa. Le cœur d'un homme. Amém. O coração de pessoa Le cœur d'un homme. que chama a atenção de Et Deus. qui attire l'attention de Dieu. Aqui vemos uma família. Nous avons vu une famille, A família la famille do Adão d'Adam, e o pai, o Adão e a mãe Eva. Adam et Ève. E a Bíblia nos fala, La Bible nous dit, esse casal ce couple adoravam a Deus. adorait à Dieu. Tinha como Deus Il avait comme Dieu referência deles, leur référence porque Deus tinha uma relação perfeita com Deus. parce que Dieu avait une relation parfaite avec eux. Andavam com Deus, Ils avaient Dieu. conversavam com Deus. Ils parlaient avec Dieu. Mas quando surgiu o pecado, Quand le péché est arrivé, quando surgiu o pecado, quand le péché est arrivé, a relação foi interrompida. il n'y avait plus de relation entre Dieu et Não l'homme. havia mais relação entre eles. Il n'y avait plus de relation entre l'homme et Dieu. Amém. Não havia mais Il n'y en avait plus por causa do pecado. pour le péché, Por causa do pecado. à cause des péchés. A Bíblia diz, La Bible dit, o Satanás Satan, que fez c'est lui qui a fait, que Deus se separa com seu povo, com seus homens. c'est lui qui a divisé Dieu avec ses hommes. O nosso problema não é o pecado. Notre problème, ce n'est pas le Eu péché. não vou te pregar o pecado. Après, je vais te prêcher Eu sur le estou a péché. falar de adoração. Aujourd'hui, nous parlons de l'adoration. Chamar a atenção de Deus. Attirer l'attention de Dieu. Então a Bíblia diz, La Bible dit, Deus chutou Adão e Eva. Dieu a expulsé Adam et Ève. O pecado faz que a gente saia na presença de Deus. Le péché nous fait
s'affaster dans la présence de Dieu. Deus não habita onde que há pecado. Dieu n'habite pas là où il y a le péché. Então Deus expulsou na sua glória Dieu a expulsé dans sa gloire Adão e Eva. Adam et Ève. E Adão foram, aonde que eles foram, Là où ils étaient partis, a Bíblia me ensina la Bible nous dit, que o Adão Adam, conheceu il a conçu, a sua mulher. il a connu sa femme. Aleluia. Aleluia. O Adão Adam, conheceu a sua mulher, il a connu sa femme, teve relação com a sua mulher, il avait une relation avec sa femme. nasceu o primeiro filho, Ils ont donné l'enfant, deram o nome do Caim. premier enfant, au nom de Caïn. Deram o nome de quem? De Caim. Amém. E passando anos, Quand ça s'est passé des années, e tornou a conhecer mais a sua mulher, il a connu encore sa femme. e nasceu um segundo filho, Ils ont fait un deuxième fils do nome qui était appelé de Abel. Abel. Fala comigo, Abel. Dis avec moi Fala Abel. comigo, Abel. Fala, Abel era o segundo filho do Adão. Amém. Abel était le deuxième fils d'Adam. Amém. Amém? Então, os dois filhos, Les deux fils, eles encontraram já a família com problema. ils ont rencontré la famille avec un problème. O problema que a família tinha Le problème que la famille avait, era a maldição, c'était la malédiction. falta da presença de Deus. Il n'y avait pas la présence de Dieu. Então, quando eles cresciam, Quand ils sont grandis, os seus pais leurs parents, contavam-lhe: ils leur disaient, olha, nós tínhamos uma relação perfeita com Deus. on avait une relation parfaite avec Dieu. Os pais lhes ensinavam, mostravam neles: estão a ver o céu que vocês estão a ver? Leur père les enseignait comment étaient les cieux. O nosso Deus habita lá no céu. Il leur disait que notre Dieu habite dans le ciel. Esse Deus opera. C'est Dieu Esse Deus anda. qui fait des miracles, il marche. Esse Deus fala. C'est Dieu parle. E esse Deus se deslocava, vinha ter conosco. C'est Dieu s'est levé là où il était, il venait avec Então nous. isso agradava os filhos. Et ça donnait vraiment la joie aux enfants. O filho, cada deles, na cabeça dele, sabia que existe Deus. Chacun de ces enfants avait dans sa tête qu'il existe un Dieu. Mas nós nunca vimos esse Deus. Mais nous n'avons pas encore vu ce Dieu. Nós nunca se aproximamos desse Deus. On n'a pas encore eu le temps de s'approximer Então avec os Dieu. pais lhes falaram: Leur père le disait, quando nós tínhamos relação com esse Deus, quand on avait une relation avec ce Dieu, tudo andava bem nas nossas vidas. tout marchait très bien dans notre vie. Tudo era bom na nossa vida. Tout marchait bien dans nos vies. Desde que Deus saiu na nossa vida, Quand Dieu n'est plus dans nos vies, e as coisas se complicou na nossa et vida. tout s'est compliqué dans notre vie. Então isso reanimou mais Ça a encore réanimé a vontade dos filhos buscar a Deus. la volonté, ça a donné la volonté au fils de chercher la face de Dieu. Aleluia. Fala, buscando a presença de Deus. Chercher Fala, la face de Dieu. buscando a presença de Deus. Chercher la face de Dieu. Você não é a primeira pessoa que se desloca para ir adorar. Tu n'es pas la première personne qui quitte pour venir adorer. Você não é a primeira pessoa para com tudo e diz: não, hoje é o dia do Senhor, eu tenho que adorar a Deus. Tu n'es pas la première personne qui laisse ses affaires pour venir dire aujourd'hui c'est le jour d'adorer. Isso começou na vida do Adão, Ça a déjà commencé dans la vie d'Adam, ou nos filhos do Adão, Caim e Abel. là où les fils d'Adam, Caïn et Abel, Eles il y avait un jour qui s'est mis dans... esses filhos trabalhavam. La Bible dit que ces deux fils travaillaient. Não era cunanga não, sem emprego não. Ils travaillaient, Eles trabalhavam. ils travaillaient. A Bíblia diz: o Caim, La Bible dit Caïn era lavrador. Caïn faisait la E ele culture. cultivava a terra. Il faisait l'agriculture. E ele dominava a terra. Il dominait tout cela. E o seu irmão, Et son frère, o Abel, Abel, era pastor. était pasteur, Cuidava dos animais. était un berger. Amém? Então os dois Les deux trabalhavam. travaillaient. Dizem: não basta só nós trabalhar.
Ça ne suffit pas seulement de travailler. Não basta só nós receber. Ça nous ne suffit pas seulement de recevoir. Precisamos buscar adorar o nosso Deus. Nous avons aussi besoin d'adorer notre Dieu. Amém. Precisamos de adorar o nosso Deus. Nous avons aussi besoin d'adorer notre Dieu. Então vamos parar ainda. On doit interrompre tout ce E que nous vamos faisons. adorar o nosso Deus. Nous allons adorer notre Dieu. Vamos na presença do nosso Deus. Nous allons dans la présence de Dieu. Aonde que está o nosso problema nessa manhã? Notre problème de ce matin, Vamos parar nous allons s'arrêter. para nós buscar e adorar o nosso Deus. Nous allons s'arrêter pour chercher la face de Dieu. Até o mundo, até o diabo Même le diable, obedece. Até o Satanás même Satan, sabe. le diable sait. Eu tenho que reservar dia para adorar a Ele. Le diable sait qu'il doit réserver un jour pour Dieu. Até o Estado sabe. Même l'État Tem que parar com tudo porque dia de descanso é dia de adorar ao Senhor. L'État aura le temps d'adorer à Dieu. Mas como adorar esse Deus? Mais comment nous pouvons adorer ce Dieu? Como chamar a atenção de Deus na minha vida? Comment nous pourrons attirer l'attention de Dieu dans nos vies? O problema não é só ir adorar. Le problème, ce n'est pas seulement d'adorer. O Caim foi adorar. Caïn est parti adorer. Abel também foi adorar. Abel aussi était parti adorer. Os dois irmãos, Les deux frères foram na presença de Deus ils étaient dans la présence de Dieu para adorar a Deus. pour adorer. Que bom. É bonito. C'est bien. Ir é bonito. Si, c'est bien. Adorar é bonito. Adorer, c'est bien. Mas o problema Mais le problème, será que Deus ouve a sua adoração? est-ce que ta prière attire l'attention de Dieu? Será que a adoração que você faz chama a atenção de Deus? Est-ce que l'adoration que tu fais attire l'attention de Dieu? Quando você chega na presença de Deus, será que Ele agrada Quand a sua tu adoração? es dans la présence de Dieu, sera que Dieu écoute ta prière. E os dois prepararam a oferta. Les deux ont préparé les offrandes. Vamos trazer o fruto do nosso trabalho. Nous allons amener le fruit de notre travail. Não pode entrar na presença de Deus sem nada. Tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu sans rien. Nós adoramos Deus com aquilo que Ele nos deu. Nous adorons à Dieu avec tout ce qu'il nous a donné. O que Ele me deu, Ce que Dieu m'a donné, quando tu me aproximar na presença de Deus, quand je vais dans la présence de Dieu, você tem que levar a oferta comigo. je suis obligé d'amener l'offrande. Tem que dar a minha oferta. Je suis obligé d'amener l'offrande. A oferta é o quê? L'offrande, c'est quoi? A oferta significa L'offrande signifie você reconhece Deus la reconnaissance de me Dieu. deu o trabalho. Dieu m'a donné le travail. Deus Dieu, me deu a vida. il m'a donné la vie. Então quando estou chegando na presença dele, Quand je suis dans la présence de Dieu, eu vou lhe adorar com a oferta je dois amener mon offrande daquilo que ele me deu. de tout ce qu'il me donne. Aleluia. De tout ce qu'il Da m'a donné. oferta daquilo que ele me deu. L'offrande de tout ce qu'il m'a donné. Quando você entra na presença de Deus, Quand tu es dans la présence de Dieu, sem ofertar a ele, si tu n'amènes pas l'offrande, isso significa cela signifie, você não está vivendo. toi tu ne le vois pas. Você não está, você não existe. Toi tu n'existes pas. Aleluia. Porque ali Parce que là, a terra não está te dá. la E a terre, sua presença na terra, você quer dizer, és morto. la terre ne te reconnaît pas dans la présence de Dieu. Então é complicado. C'est compliqué. Você fica aí a cantar, fica aí a adorar, a buscar a Deus, a chorar. Se você não tem a oferta que chama atenção para Deus. C'est inutile quand tu es dans la présence de Dieu sans rien. Uma das coisas. E De outra que maneira que você dá essa oferta? Une autre chose, Os dois, quelle forme que toi tu cada offres à Dieu? levou o fruto do seu trabalho. Chacun d'eux a amené le fruit de son travail. O Caim, Caïn, ele era lavrador. il était agriculteur. Pegou no fruto Il a pris le fruit do seu trabalho, de son travail. muitas frutas, Il a amené beaucoup de fruits. legumes. Il a amené les légumes. Fala, oh, meu mano, meu irmão menor. Mon Eu frère, vou levar isso para adorar o nosso Deus, Deus dos nossos pais. moi je vais amener ça pour adorer notre Dieu. Ele está de Deus. Ton adoration pour attirer l'attention de Dieu. E Abel Abel, pegou o seu animal. il a pris son troupeau. O Caim Caïn pegou o fruto do seu trabalho. a pris le fruit de son travail. Os dois
les deux foram na mata sont partis para adorar a Deus. pour donner l'offrande à Dieu. Eles não conheciam Deus. J'étais parti adorer Dieu. Deus não falava com eles. Dieu ne parlait pas avec eux. Aleluia. Quando nós viemos na igreja, Quand nous sommes venus dans é l'église, para vir procurar a presença de Deus. nous sommes venus chercher la présence de Dieu. Saímos no mundo. Nous sommes sortis dans le monde, Onde que há problema? là où il y a des problèmes, Onde que há maldição? là où il y a des malédictions. Na nossas famílias, Dans nos familles, há maldição, la malédiction, há problemas. il y a des problèmes. E viemos adorar a Nous Deus. sommes venus adorer à Dieu. Viemos adorar a Nous sommes Deus. venus adorer à Dieu. Mas o que acontece na igreja? Mais qu'est-ce qui arrive? Quando nós chegamos na presença de Deus, Quand nous sommes dans la présence de Dieu, cada de nós chacun de nous, carrega a atitude il a son attitude de duas essas pessoas, et de ces deux personnes, Caim e Abel. Caïn et Abel. Há pessoas que têm espírito de Caim na igreja. Il y a des gens qui ont l'esprit de Caïn dans l'église. Há outras pessoas que também têm o espírito do Abel na Il y a igreja. aussi les gens qui ont l'esprit d'Abel dans l'église. Há sempre dois tipos de igreja, de crentes Il dentro da il igreja. y a toujours deux genres de personnes dans l'église. Amém. Viemos adorar. Nous sommes venus adorer. Estamos aqui para adorar a Deus. Nous sommes ici pour adorer à Mas Dieu. há os que vão sair aqui com a bênção. Mais il y a des gens qui seront bénis. Há outras pessoas que não vão sair com a bênção. Il y a des gens qui ne sont pas bénis. Aleluia. Estamos na igreja nós todos. Nous sommes tous dans l'église. Mas não é da mesma maneira que Deus vai nos Mais abençoar. ce n'est pas la même façon que nous serons bénis tous. Cada Chacun de nous vai receber doit recevoir segundo o seu coração. selon son cœur. Segundo o seu coração. Selon son cœur. Na maneira que você está se aproximar na presença de Deus. De la manière que tu t'approches devant Dieu, Amém. O Caim não fez mal. Caïn n'avait pas commis un Ele péché. não se apresentou na presença de Deus sem nada. Não. Lui n'était pas allé dans la présence de Dieu sans rien. Ele levou o fruto do seu trabalho. Il a amené le fruit de son travail. Mas o seu irmão menor, Mais son frère, ele levou também lui aussi a amené o fruto do seu trabalho. le fruit de son travail. Os dois chegaram lá, Les deux sont arrivés. edificaram o hotel, Ils ont fait l'autel. o altar, Ils ont fait e l'autel. colocaram o sacrifício. Ils ont mis leur sacrifice. E ali o Caim Là, preparou também o seu altar. Caïn a aussi E préparé lá son em altar. cima meteu o fruto do seu trabalho. Il a mis le fruit de son O travail. Abel, o seu irmão menor, Abel aussi, edificou também. il a édifié. Colocou o fruto do seu Il a mis trabalho. le fruit de son travail. Cada de nós Chacun de nous costuma levar na presença de Deus amène souvent o fruto do nosso dans la trabalho. présence de Dieu le fruit de son O que travail. nós fizemos durante a semana. Tout ce que nous avons fait pendant la Quando semaine, você chega no domingo, quand tu arrives le quando dimanche, está se apresentando na presença de Deus, quand tu es dans la présence de Dieu, você está apresentando o fruto do seu tu dois trabalho. amener le fruit de ton travail. Aleluia. Aonde que está o problema? Là où il y a le problème, O fruto do meu trabalho. le fruit de ton travail. O fruto do meu Le trabalho. fruit de ton travail. O fruto do meu trabalho. Le fruit de ton travail. Fala o fruto do meu trabalho. Fala o fruto do meu trabalho. Le fruit de mon Eu não travail. vou te pedir para você revelar o fruto do seu trabalho. Você sabe. Moi, je ne t'ai pas demandé de révéler ton fruit. É a consciência de cada de nós. C'est la conscience de chacun de nous. Amém. É a consciência de cada de nós. La conscience de chacun de nous. Estou na igreja, Je suis dans l'église, já entrei no jejum, je suis en gêne, já fez o trabalho com o pastor, j'ai déjà fait le travail avec le já estou pasteur, à igreja há muito tempo. mais je suis en Mas como un que bon temps. Deus não está me ouvindo? Mais comment Dieu ne m'entend? Por que o casamento não está chegando? Pour que le Por mariage que n'arrive Deus pas? não está me dando emprego? Pourquoi je ne travaille pas? O fruto do seu trabalho. Le fruit de ton travail. Fala o fruto do meu trabalho. O fruto do meu trabalho. Le fruit de mon travail. Então, o Caim Caïn, ali meteu, o Abel também meteu o animal. chacun a mis son offrande. Só que nos dois, Entre les deux, deles ofereceu erradamente. il y a un autre qui n'a pas donné une bonne offrande. E Deus Dieu não agradou a sua oferta. n'a pas aimé son offrande. Os dois dizem então, o que vai mostrar que Deus ouviu a nossa oferta? Nós vamos ter um sinal. Quando nós colocamos aquela oferta que o fogo vai subir diretamente até no céu, então Deus agradou a sua oferta. Il y a des fois où on se demande comment Dieu peut adorer ou saturer notre offrande. Oferta que o fogo não vai subir, Quand le fumée ne isso monte pas, significa que Deus não agradou. cela signifie que Dieu n'a pas exaucé. Tá bom, amém.
o fumo que vai subir. Le fumée qui va monter, Então Deus agradou a oferta. cela signifie que Isso Dieu, é antes dos dois oferecer. entre les deux, ils ont Entraram num acordo que o fumo que vai se espalhar, le fumée qui va, Deus não ouvir. O fumo que vai subir diretamente, le fumée qui va Deus directement, ouvir a oração. signifie que Dieu a écouté ma prière. Tá bom, vamos. On Então peut aller? você mais velho começa. Aleluia. Tem que haver respeito. Você como mais velho começa. Il faut avoir le respect entre O toi et mais moi. velho acendeu. Tchá. Toi, comme tu es l'aîné, Dizer, pá, eu sou mais velho. il a dit, moi je suis le grand frère. Você não pode me ultrapassar. Toi, tu ne peux pas faire plus que Você não moi. vai me ganhar. Tu ne peux pas me gagner. Eu vim no mundo antes de você. Moi, je suis venu arriver avant toi. Chegar o primeiro não diz nada. Começar a igreja não diz nada. Commencer l'église, cela ne suffit rien. Aleluia. Você pode vir primeiro Tu peux venir le sem premier. receber a bênção de Deus. Tu ne vas pas être béni. Então, ele meteu o irmão menor também, acendeu o fogo. Et son frère aussi a mis le feu. Os dois pararam, Les deux sont. olhando agora o resultado. Ils attendaient le résultat. Do irmão mais velho, Le frère aîné, o fogo tipo pegava, não pegava, pegava, não pegava, pegava, não pegava. le fumée semblait aller. E o fumo era demais, Il y avait tant de fumée. ele escondeu até ele.